Slime. Perfeito. Então, gente, o nosso objetivo aqui é de comunicação com todo mundo, né? Então, conectar as mulheres tanto do nosso time, quanto do nosso portfólio, quanto da nossa rede, de fato. Então, aqui hoje a gente tem as mulheres founders do nosso portfólio, a gente tem as embaixadoras da Darwin, temos as corporativos, então, da RTM, do Safra, da Sinqia, da TransUnion e da B3, a gente convidou todas. Convidamos as mentoras que estão aqui durante o Darwin Conference, então de empresas de mercado que não são parceiras corporativas diretas da Darwin. Então a gente está tentando agregar o máximo possível para que a gente possa realmente poder ter umas trocas mais ricas. Então essa é a nossa primeira iniciativa mais aberta para falar sobre esse assunto de diversidade aqui dentro. E é muito bom, assim, a gente começou esse movimento há pouco tempo. A gente quer muito abrir nisso, né, expandir isso para que a gente realmente traga essa cultura não só para dentro do nosso time, mas também para nossa rede. Então, a gente quer promover esse espaço de uma forma segura, num ambiente que a gente possa realmente certo aqui dentro da nossa conversa. Então, sejam todas muito bem-vindas. Vou apresentar um pouquinho as nossas convidadas especiais do dia aqui. A gente está com a Michelle. A Adriana, ali dos nossos parceiros corporativos, para quem está no nosso portfólio, já conversou um montão com ela. Super próxima da gente, está sempre engajada em todas as nossas atividades, nos nossos processos, toca ali com muita excelência dentro da RPM e tem essa abertura gigantérrima que a gente sempre traz muito, que a RTM é o parceiro que está sempre disposto a ajudar muitas startups, né? E a gente entende que isso é muito a essência da Adri, assim, ela traz muito isso para nossas reuniões, traz muito isso para as reuniões com as startups. Então, sempre tentando conectar a corporação com o empreendedor nessa forma de tentar ali dar uma ajudada, uma auxiliada no que for possível. Então, sempre disposta. E a Michelle da Bitumami está com a gente aqui também. A Bitumami é uma empresa muito legal, para quem não conhece, tá aí colocando as mulheres mães para empreender, para se conectar no mundo da inovação. Então, que imagina, né? É muito difícil já administrar a vida de mãe, de mulher dentro de casa. Entendeu? Ao mesmo tempo, fica ainda mais difícil. Hoje de manhã a gente teve um papo com elas ali, conhecemos um pouco dos projetos, foi bem bacana para entender a realidade delas, entender que empreender ali no mundo das mulheres mães traz muito essa necessidade de mais do que a gente imagina do mundo de empreendedores, de tentar trazer um pouco da nossa necessidade do dia a dia. As mães ali trazem ainda mais essa necessidade delas como mães para empreender. Então foi bem legal, bem bacana estar conectando com a Bitmami ainda mais aqui na nossa rede. Vou trazer para vocês para a gente poder introduzir. Então, deixo agora com as nossas convidadas Trad para Michelle se apresentarem. Então, podem contar um pouquinho de quem vocês são, do que vocês estão fazendo, qual foi a jornada de vocês de forma breve, muito para a gente poder também conversar. Então, nosso intuito aqui é realmente abrir um espaço de conversa. Acho que a gente alinhou um pouquinho com a Adri e com a Michelle. Elas estão aqui muito para ouvir vocês, entender como elas podem se conectar com as expectativas de todo mundo que está aqui presente. E aí a gente faz isso muito pelas perguntas, né? Então a Adri e a Michelle vão se apresentar um pouquinho e já vão bolando as perguntas aí para a gente poder ir para o próximo passo. Fiquem à vontade, Adri, quiser começar? Pode ser? É, Bom, gente, assim, o que eu acho interessante, eu fiquei pensando ali quando a gente estava organizando e falar um pouco de mim. Eu falei, gente, eu não tenho nada assim de muito especial para falar. Essência é uma coisa boa, ou seja, eu me considero uma pessoa comum. Isso quer dizer que as pessoas comuns também podem, as mulheres, né, comuns, também podem chegar num lugar bastante interessante na vida, né? Se falar, pensar na minha história, eu acho que um pouco do que eu sou hoje, pouco, vem de uma característica talvez pessoal, alguma coisa de criação, mas eu acho que o grande aprendizado que a gente tem ao longo da carreira é nas vivências que a gente vai adquirindo e vai aprendendo, né? Então, assim, por que eu falo isso, né? Porque eu venho de uma família que talvez isso ajude, né? Eu sou caçula, então, né, aí boa parte de vocês deve ser mãe, né? O primeiro filho a gente bota numa redonda, né? O segundo você já deixa mais ou menos, eu sou a terceira, então já pega a comida do chão, né? Tem que se virar
sozinho, né? Já pega a roupa dos outros. Então, isso ajuda, né? Eu acho que isso que é uma parte do pouco da característica acho, pessoal que muitas de vocês devem ter, ou seja, não tem nada de muito especial. Mas eu acho que o meu grande aprendizado, já que a gente vive num mundo que é muito mais masculino, né? Eu comecei numa empresa que, embora a empresa em si tivesse, a minha área tinha algumas mulheres, vários, tinham algumas mulheres, o mercado que eu comecei, que era o mercado financeiro, é um mercado, até hoje, extremamente masculino. E é uma coisa que eu tive que aprender a conviver desde cedo. Embora, de novo, eu comecei minha carreira na Andima, a minha formação toda foi para o mercado financeiro, e aí eu comecei na Andima, atualmente Andima, né, que é uma entidade do mercado financeiro, e lá os contatos, né, as pessoas das instituições associadas, 90%, se não mais, 95% eram todas homens. E aí você começa a lidar. Então, assim, eu acho que é uma coisa meio natural, né? Por isso que eu digo que não tem nada de muito especial. As mulheres, elas têm uma grande vantagem, né? Ela tem uma sensibilidade mais apurada e ela tem uma coisa que eu acho que ajuda bastante, que é a empatia. Então, ao longo desses anos, eu conseguia me colocar muitas vezes no lugar dos homens, que era a minha grande relação era com eles, né? Então você consegue captar algumas coisas que você vê que eles têm, que eles são boas, né? São mais objetivos, são mais racionais, e algumas coisas você vê que não vale a pena, porque a gente tem, na maior parte das vezes, muito mais sensibilidade, muito mais percepção das coisas do que os homens, né? Eu tenho uma passagem engraçada, porque eu até hoje trabalho numa diretoria onde eu sou a única mulher. Todos os outros são homens. E nós trabalhávamos, né, agora com a pandemia, não, numa sala juntos. Então eu tinha médico e eu avisei a todos: ó, amanhã eu vou chegar tarde porque eu tenho médico. Aí no dia seguinte eu estava no médico, começaram a tocar o meu celular, toca uma, toca duas, toca dez, e eu fiquei preocupado, né? Aconteceu alguma coisa, né? Aí fui atender, era a minha assistente falando: Adri, tá tudo bem? Falei: tá tudo bem, por quê? Não, tá todo mundo aqui desesperado, cadê você? Os meninos estão perguntando: Adri, o que houve com ela? Falei: gente, mas ontem eu saí da sala, eu avisei a todo mundo que eu tinha médico. Aí o meu médico que estava na minha frente, que era homem, ele falou: alguém olhou para você? Eu falei, pensei, falei: não, estavam todos de cabeça baixa, continuaram. Ninguém ouviu. Essa é a verdade. O homem só funciona por uma coisa de cada vez. Então, são coisas que a gente aprende que a mulher tem. Então, o que eu posso dizer para vocês? Né? É uma questão de adaptabilidade. Né? Então, o que eu aprendi ao longo desses anos foi compartilhar algumas dessas características que eu acho que a gente precisa quando a gente tanto quer empreender, quanto quer chegar numa posição de liderança, ou uma posição de direção, que é isso, mas não perder sua essência. Eu acho que não tem muita coisa para ser diferente. Tem um acontecimento que eu tive no trabalho. Eu comecei na RTM há muitos anos, desde o início da empresa, e a gente fez de tudo um pouco, como se fosse uma startup. Então eu tenho muita da vivência que vocês têm de começar. Então era eu e o meu chefe só. Então, eu era administrativo, eu era financeiro, eu era um monte de coisa. E conforme a empresa vai crescendo, você vai colocando as caixinhas nos seus devidos lugares. Então, nada muito diferente do que vocês estão. Mas é interessante que eu falo dessa característica da mulher. Tinha um negócio que a gente estava para fechar com um cliente, e o cliente era um diretorzão de uma instituição financeira, e ninguém queria falar com ele. Aí minha assistente veio falar: ah, Adri, olha, você tem que ligar para fulano. Eu, mas por que sou eu que tenho que ligar para ele? Ninguém quer falar com ele. Mas por que ninguém quer falar com ele? Nem o André, meu chefe, nem meu chefe, não, ninguém. Ninguém quer falar com ele. Mas por que ninguém quer falar com ele? Ah, porque ele é um grosso, ele fala de grossura com todo mundo, ninguém quer falar com ele. E detalhe, você tem que marcar um almoço com ele. Eu falei: ainda tem que falar com ele, ainda tem que marcar um almoço com ele, encontrar com ele. E ele é grosso com tudo. É grosso, é um horror. Bom, falei com a secretária, no início eu falei com ele, marcamos um almoço, né? Aí fiquei naquela: ai meu Deus, como é que eu vou lidar com o cara, né? O que vai acontecer, né? O cara é cliente, eu não posso destratar. E aí fiquei pensando, cheguei, olhei para a cara dele, fui bem formal, eu também, ele foi bem formal, e aí pensei:
vou perguntar alguma coisa da vida dele, né? Deve ter alguma coisa que ele gosta, família, alguma coisa. E perguntei, né? E percebi que ele gostava da família. Aí comecei a perguntar da família dele. Não deu meia hora. O cara é um doce de pessoa, me tratou super bem. A nossa relação até hoje, eu tenho relação com ele, eu troco coisa com ele. Ou seja, é a coisa da empatia e da sensibilidade de saber como entrar. Eu acho que, de novo, não é que eu tenha nada demais, mas eu acho que aí é uma percepção muito feminina. Então, o que eu acho que eu tenho a dizer assim, pelo menos inicialmente, né, eu gostaria muito de ouvir perguntas. A Michelle vai falar um pouco, eu não quero nem usar muito mais tempo, mas queria dizer para vocês que tudo é uma questão de aprendizado do mundo que a gente vive. Então, assim, o meu mundo foi esse, foi um mundo muito financeiro, muito masculino, de pessoas que às vezes são até difíceis de lidar, né, porque o mercado financeiro, boa parte delas, eles querem é ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo eles são os nossos clientes, então você tem que, às vezes, lidar com essa questão ética, às vezes, pessoal, para saber como lidar com isso, mas é questão de aprendizado e eu acho que a flexibilidade, a empatia e a determinação são os três fatores que a gente pode ter e que vão certamente levar a gente num caminho bem mais longe, né? Eu acho que é isso, assim, não tem muito mais coisa para falar nesse início, eu vou ficar aí aberta para as perguntas, que eu acho que é onde a gente pode trocar mais. Perfeito, obrigada, Adi. Vi, fica à vontade. Vamos lá, gente. Cara, eu empreendo, né? Porque a palavra empreender é nova, mas o bagulho é antigo, caramba. Já faz meus 16 anos, eu nem sabia que era empreender isso. Eu achei que era montar um negócio, abrir um negócio. Porque minha família vem de uma força feminina muito, muito presente. Na família inteira baiana. Eu falo que eu sou meio baiana, meio paulista. Eu sou uma mistura das coisas boas da vida. E minha mãe sempre trouxe muito pra gente: filha, se você quiser trabalhar para alguém, trabalhe, mas se você quiser trabalhar para você, trabalhe também. E, cara, eu tava trabalhando numa empresa felizona, ganhando uma grana lá, felizona, mais ou menos, mas tava lá ganhando minha grana, menina ainda. E aí, cara, minha mãe me acordou no domingo e falou: olha a sala da mamãe. Aí eu olhei a sala, ela falou: tá cheio de noiva. Ela falou: vamos montar um negócio também, igual a mamãe, faz isso há anos, anos e anos. Eu falei: vamos abrir um negócio. Dia seguinte, cheguei pro meu chefe e falei: Maurício, boa tarde, eu não trabalho mais com você. Tenho 2 meses para trabalhar em Destrava e daqui vou seguir minha vida e vou montar meu negócio. Ele quase morreu, saí da sala dele, fui pra sala da minha irmã e falei: pronto, vamos montar um negócio. Louca. Tipo, óbvio que eu tinha meu marido, comentei com ele, falei: ó, vai dar ruim, né? A gente namorava ainda, ele falou: pode ir, segura a bronca. E fui na loucura. E aí a gente foi entrar no mercado farmacêutico, bem machista também, bem masculino, bem. Tipo, você está numa reunião apresentando sua empresa e o cara quer que você abra um caderno e só para ser, sei lá, uma escrivã. Não nada contra os escrivãos, mas era isso que eles achavam da gente. Secretária, anota aí. E eu falava: meu amor, desculpa, mas eu sou a dona da empresa, eu vou apresentar meu business para você. Então eu venho vivendo nesse mundo. Também, mas ao mesmo tempo eu também tive amigos muito maravilhosos nesse meio farmacêutico que eu trago até hoje na Bitmami. Então tem esses dois cenários, não dá para ser muito, né, falando no geral, acho que todo mundo é muita gente. E aí a gente, depois de muitos anos de empresa farmacêutica, super bem, trabalhando com Roche, Bausch, todas as loucuras aí, a gente veio com a Bitmami, a Dani ficou grávida, a Dani minha irmã, e aí ela não quis voltar para a empresa dela. E aí ela falou: cara, eu não tenho nada, não tenho motivo nenhum para voltar para Enjoy. E a gente perguntou: cara, o que tá mexendo? Ela falou: eu não quero, meu filho vai me perguntar por que você vai trabalhar e eu não tenho resposta. E aí a gente foi se aprofundar, entender isso. Aí ela jogou na rede social, perguntou: cara, alguém com essa dor aí? E aí nesse meio veio 80 mulheres para uma reunião da nossa rede conversar, e a gente começou a entender e falou: tem negócio aqui nesse meio. E aí a gente foi mais fundo ainda. Falei: cara, beleza, então a gente está montando um negócio. A palavra empreendedorismo estava começando a aparecer. E aí a gente foi entender o mundo das aceleradoras. Porque a aceleradora tem o quê? 15 anos, se eu não me engano, mais ou menos, de vida, né? A palavra aceleração, pá. E aí, quando eu fui ver, a gente foi participar de uma reunião de uma aceleradora, a gente viu que não tinha mães.
Porque a pergunta era: você, esposa que tem filhos, ou você, marido que tem filhos, esposa, namorada, fica todo mundo em casa que vocês não vão ter tempo para eles. Aí a Daniele, barriguda, ela falou: e quando sou eu a mãe? Eu sou a esposa, eu tenho filho. Ela falou, e ele foi muito fofo com a gente. Ele falou: cara, eu não tenho essa resposta para você. Aí a gente identificou no mercado que a cada 10 mulheres que engravidam, 4 não voltam ao mercado de trabalho. Aí a gente falou: é aí que a gente vai. E eu sou formada em marketing. No meio disso inteiro, do farmacêutico, porque o mundo farmacêutico tem um negócio chamado tem um compliance, que é um. Aí, cara, Michelle, faz o sistema dentro de casa. E aí eu fui me moldando para o mundo de tecnologia. Bem machista também. Conheço homens maravilhosos que trabalham comigo até hoje, mas também tem aquele lado meio preconceituoso que tem uma mulher no rolê. Então eu vivo muito esses dois lados. E legal assim, eu não sou mãe. Trabalho com mães, vivo o mundo materno. E eu falo que eu entendo de mães, não entendo de crianças. As únicas crianças que eu entendo são meus 4 afilhados, que já lindamente. Não sou mãe, eu sou mãe por opção, decidi não ser. E eu tenho como propósito ser uma rede de apoio para o mundo materno, fazer com que elas estejam presentes, que elas estejam no palco, que elas realizem seus sonhos além da maternidade. Então é essa, resumidamente, minha história aí, gente. Obrigada por estar aqui. Estou feliz, sou apaixonada pela Dari. Obrigada, Mi. Meninas, fiquem à vontade para perguntar para a Adri, para mim. A ideia é que realmente a gente possa aprender o máximo com elas, que tem uma super história, mas também trocar aqui, então, compartilhar os nossos desafios no dia a dia. A gente tem uma série de questões, às vezes, não tão nítidas, né? A gente não percebe que certos desafios são por questão de gênero, né? Ou por questão de preconceito, mas no fundo são, né? Então, a gente entender isso, a gente compartilhar essas experiências, acho que faz um super sentido. Então, fiquem à vontade. Posso aqui então, meninas? Boa tarde a Claro. todas. Um prazer estar aqui com todas vocês. Na verdade, não é uma pergunta, mas só pegar um gancho do que foi falado até agora. A Adri estava no começo, estava até sem câmera aqui, inclusive por um motivo que você citou, né? Eu estava ajudando meu filho aqui com uma tarefa escolar que está no final das provas, então eu estava ouvindo e ajudando ele aqui. Então tem muito, né, da mulher ter essa percepção, né, mais ampla e conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ter esse jogo de cintura como você teve, né, Adri, com esse cliente que você citou. E acho que é um ponto muito importante de olhar para o outro como uma pessoa, né? Eu também, antes de empreender, trabalhei em grandes empresas e aí os meus pares falavam: Lu, você é doida, você é louca, você fica na porta da sala do diretor esperando, que eu precisava de aprovação para mais incentivo, para vender mais e tudo mais. Eu era responsável por uma área de vendas e eu não conseguia falar e eu ficava na porta esperando as reuniões acabar para conseguir falar e me movimentar, enfim, né? Sempre imaginando que do outro lado também tem uma pessoa. Então acho que a gente sempre pensar isso nos dá a possibilidade de conseguir criar relações, né? Então, por mais que seja um cliente ou seja algo, um executivo, um grande executivo de uma empresa, eu acho que esses vínculos de família ou pegar alguma coisa que a pessoa tenha, né, uma sensibilidade maior, com certeza ajuda nas relações. E um outro ponto que a Mi comentou agora, sobre a questão do machismo, sim, eu concordo que tem, mas também, eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito que existe também uma concorrência muito grande entre as mulheres. Então, quando a gente fala do machismo, eu acho que é um ponto que a gente tem que falar, a gente tem que discutir, a gente tem que colocar na mesa o tema, né? Até para que a gente consiga tirar essa barreira da frente. Mas eu acho que nós, mulheres, também precisamos, mais do que nunca, parar de competir umas com as outras, né? Existe uma competição feminina gigantesca em todos os lugares, seja no bar, na reunião, em casa, na família, né? É uma coisa muito louca.
Então, eu não sei se vocês percebem isso também, mas em várias situações eu prefiro trabalhar com homens, porque é menos mimimi, é mais foco naquilo que precisa fazer, tira um pouco da frente essa questão da competição, e aí a gente enfrenta uma outra questão, que é a questão do machismo. Inclusive, no meio da pandemia, a Marcela, que é uma advogada amiga minha, fez uma live super interessante falando sobre o posicionamento da mulher, e eu participei com ela, uma das convidadas, e surpreendentemente, eu coloquei no LinkedIn uma chamada para essa live perguntando quem já passou por alguma situação, né, constrangedora ou que não se sentiu confortável no meio corporativo. E foi o post da minha vida no LinkedIn. Eu nunca tive um post com tanto comentário, tanta curtida e fora as mensagens no privado. Né? Então, quer dizer, é algo que acontece todos os dias. Às vezes até de uma maneira subliminar, e que às vezes nós mesmas temos dificuldade de nos posicionar de frente dessas situações, que é super normal, porque a gente quer também ganhar o nosso espaço, né? E às vezes, poxa, como que eu faço para ganhar esse espaço com respeito, sem ser arrogante, sem faltar com respeito com o outro também, mas fazer com que esse homem que olha de uma maneira inferior consiga me olhar da maneira com que realmente eu sou, né? Não é só uma carinha bonita, não é só, né? Então, assim, existe um conteúdo. Então, assim, é mais uma reflexão de algumas coisas que eu penso sobre esse... Arrasou. Eu preciso, há 2 anos atrás, a gente fez uma campanha na Bitmami falando sobre... Foi uma campanha no mês das mães. Para a gente ver se valia ou não valia a campanha, a gente fez uma pesquisa dentro do grupo fechado lá no Face. A gente perguntou sobre o que você já sofreu, né? De qual foi o tipo de preconceito que você sofreu como mãe no mundo empresarial, em geral, startup e empresas, né? E a porcentagem maior delas veio de uma agressão de uma outra mulher. Ou porque você teve filho, ou porque você ganhou um negócio, ou porque você... E aí a gente fez essa campanha sobre o julgamento, né? Não me julgue. E foi muito legal, porque foi uma que foi assustadora, porque você fica esperando... Porque o machismo não é masculino, o machismo é um pessoa de decisão de vida, né? Então, assim, na Bitmami tem muitos homens que têm uma pegada bem mais feminista. Não é nem, quando a gente fala machismo, não é nem homem ou mulher aqui. É o comportamento frente ao outro. Acho muito legal quando você traz isso, Lu. E o que eu trago muito, assim, a gente está numa revolução 4.0, a gente está num momento de economia 4.0, onde a colaborar, o cooperar, ele está mais presente do que outros cenários. Existem pessoas que talvez não entrem nesse flow. E se essas pessoas não entrarem nesse flow, elas estão ficando defasadas. Eu sinto muito do lado de cá uma onda de pessoas que, cara, eu não preciso ser superior se eu posso estar ao seu lado. Então, criar esse cenário é difícil. Quando a gente apareceu como um Bitmami, é uma rede de mães que se abraçam e, sei lá, conversam sobre leite. E a gente teve que se posicionar como, não é isso. Nós somos mulheres, mães que falam de dinheiro, que a gente quer que todas as mulheres sejam líderes e líderes economicamente. Então, como é que a gente trouxe esse cenário? A gente lembra de uma reunião que a gente teve com uma pessoa muito fera um tempo atrás, que ele falou, eu não acredito em você. Eu não acredito em você e as suas mães. A gente falou, como assim? Quase matei ele. Ele falou, porque é muito difícil o que vocês fazem. Empreender e maternar é muito difícil. Paga números. Foi a melhor porrada que eu levei na minha vida. Porque aí quando ele me falou isso, eu pensei, isso é resultado. Não se prenda qual é o sexo que está atrás desse resultado. Se prenda a pessoa que está atrás desse resultado, que te traz esse tipo de benefício, que te traz esse tipo de cenário. E tem um negócio muito legal que eu indico para vocês lerem, um livro chamado 4 Compromissos. É um livro fininho, assim, ó. São os 4 compromissos que você tem que avaliar quando você é julgado, quando você leva um soco na cara de alguém. Que alguém acha que tem que te agredir. Você olha e fala, será que é para mim? Ou ele está refletindo, ou ele ou ela, não importa, né? Ou ele está refletindo em mim o que ele quer falar e o que ele está no rolê dele. Então, às vezes, a gente tem que filtrar isso, olhar e falar, não, isso não é para mim, isso não é real. Então, eu trabalho dessa forma, eu entrego dessa coisa, desse jeito. Então, se está satisfeito, se está feliz para mim dessa forma,
tá tudo bem. As pessoas vão ter que se readaptar, eu acho que esse novo cenário, viu, Lu? Minha visão, assim, do que a gente passa aqui, muito. Não, e uma outra coisa também, né? Quando a gente fala da mulher que engravida e logo depois quando ela retorna, né? O que eu vejo que acontece bastante, que aconteceu comigo e que hoje eu procuro apoiar as amigas e as pessoas que estão comigo na jornada aí do trabalho, né? É porque a gente quer assumir todas as responsabilidades. E não é assim, né? Não dá para você querer ser mãe, ser dona de casa, ser mulher, ser isso e aquilo. E aí, assim, eu vejo de duas formas. Eu vejo a primeira, por exemplo, eu tenho um filho homem, tem 15 anos. Então, eu procuro ensiná-lo a não ser machista, não só falando, mas mostrando. Então, por exemplo, aqui em casa, todo mundo tem a sua atividade. Então, uma palavra que eu não uso, ai, me ajuda. Não, não é ajuda, você não está me ajudando em nada, está fazendo a sua parte. Faça parte. Porque não é hotel. Então, todo mundo tem a sua parte. Porque quando você fala me ajuda, parece que a responsabilidade é sua e alguém está fazendo alguma coisa por você. E não é isso. Nós estamos todos juntos aqui, nessa casa, nesse ambiente. Né? Então, esse é um ponto que eu vou trazendo para ele. Né? E a outra questão é da gente quebrar a barreira do machismo entre os homens. Então, por exemplo, é o que eu falo pro Luan, que é o meu filho. Eu falo, quando você estiver entre os meninos e algum dos seus amigos fizer um comentário maldoso, você tem que, naquele momento, se posicionar e falar, não, cara, não é assim. Não é dessa forma que você fala sobre aquela menina bonita que passou, ou sobre... Porque a gente vai parar, a gente vai barrar na hora que, entre eles, a conversa for diferente. Não é na mídia, é entre eles. E, em paralelo, a gente dentro de casa, né? Colocando cada um no seu lugar, que nem as caixinhas, né? Que nem uma empresa. Você começa, você faz tudo. Na Eco também. Há 12 anos atrás, eu fazia tudo. Financeiro, RH, administrativo, compras, cafezinho, eu trocava lixo do banheiro, que a pessoa ia uma vez por semana limpar. Então, tinha que fazer uma série de coisas. E aí você vai evoluindo, você vai colocando cada um na sua caixinha. Então, a gente colocar cada um na sua posição é muito importante. E a gente tem que começar dentro de casa, né? Com os nossos filhos, com os afilhados, com os sobrinhos. Ensinar para a gente mudar a estrutura, né? Entender que todo mundo faz parte do mesmo mundo, né? Se der ruim, vai dar ruim para geral. É isso que as pessoas têm que entender. O individualismo não faz mais parte desse meio. Hoje, ou está todo mundo junto, ou não tá. É muito legal. Alguém comentou aqui falando, nós somos muito boas em resultados. Quem foi que comentou? Natália. Sou eu mesmo, Nath. Cara, presta atenção, a gente pode fazer um olho, a gente pode fazer um cérebro dentro da nossa barriga. Amor, que sabe números. Entendeu? Toda vez que der essa tristeza na cabeça de vocês, eu falo isso, gente, eu posso fazer um cérebro dentro de mim se eu quiser. E então, o número para mim é... Eu acredito também que existe esse preconceito também de mulheres versus números, né? Mulheres versus a área de exatas. Então, assim, eu tenho na minha equipe uma menina que começou a trabalhar comigo agora, a Thay. Ai, ela é da área de negócios comigo. Ai, meu Deus, mas aí quando tem que botar esses números lá, eu falo, para com isso, não tem nada. É matemática, pega a calculadora e faz e tá tudo certo. Então, eu tento desconstruir também esse preconceito de que mulheres não são boas com números. Não, gente, a gente é bem boa com números, a gente precisa... A Adri tem fome de ser arraso. Exatamente, a gente tem muitas engenheiras maravilhosas, a gente tem, enfim, que existe essa coisa, mulher, comunicação, mulher, né? E isso eu acho que também acaba estigmatizando um pouco os nossos resultados. A gente não pode ter medo de apresentar esses resultados, não. Esse cenário, Nath, a Adri pode me corrigir se ela quiser falar alguma coisa, mas é um cenário histórico. É um momento da história que fez com que a gente tivesse essa divisão, não sei se você sabe. Mas lá na época da guerra, na Segunda Guerra, onde as mulheres assumiram a tecnologia e a gente teve que... A Ada Lovelace, que foi lá e criou códigos, entre outras mulheres, que tem várias histórias muito legais de mulheres no mundo da programação. Quando os homens voltaram da guerra, foram feitos... Uma das mulheres criou o primeiro videogame, o jogo mais famoso de videogame do Atari, que era um jogo de foguetezinhos. E aí, quando foram vender esses jogos do Atari, eles tinham que dividir nas prateleiras.
Eles ficaram, qual prateleira que a gente classifica isso? E eles pegaram as prateleiras de games e tudo e jogou na prateleira dos meninos e focou das meninas a parte de brinquedo, de casa, porque era como elas tinham que ser, e não como elas estavam sendo na guerra, né? Que a gente estava tomando decisões, a gente estava criando algoritmos, a gente estava fazendo milagres no mundo da tecnologia. E foi daí, desse momento de comércio, que se criou o gostam de casas e meninos gostam de videogames. Então foi desse cenário histórico, puro marqueteiro, que essa loucura aí, mas não existe, não tem no DNA escrito sim para matemática, não para matemática. As pessoas, cada um, tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco, como tem gente que odeia português e tem gente que ama fazer redação, né? Então, né, Dri? Eu acho que é uma questão assim, eu estou ouvindo vocês, eu vou dizer, tem até uma pergunta aqui, qual é a dica para nós sermos mais ouvidas dentro do meio mais masculino? Olha, eu vou dizer, eu não sei quem perguntou, mas eu nunca tive esse problema, não sei, porque eu acho que quando você tem firmeza e você tem a certeza do que você está falando, é óbvio que você às vezes pode ficar nervosa com uma apresentação, mas não importa se é para homem ou se é para mulher. Você está no meio de um público, às vezes você fica nervosa. Então, eu acho que é muito dessa coisa de você desconstruir determinadas místicas, né? Não gostar de matemática, a mulher tem que ser cheia de frufru. Eu acho que a gente, por isso que eu falo, né? Eu acho que você tem que usar a sensibilidade que a mulher tem muito mais do que o homem para perceber que algumas características que eles desenvolveram são muito importantes na vida executiva. E a gente pode usá-las. Não são deles. Estão aí para uso de qualquer um. Já que a gente tem algumas outras, eu acho que o homem pode ser menos machista, pode ser. A mulher também pode ter um pouco disso. Né? Então, eu sempre olhei os homens na hora de falar como se fosse mais uma pessoa. Agora, isso é uma coisa que você tem que ter dentro de você. Ninguém te ensina isso. Eu sempre tive na minha cabeça, eu sabia que eu vivia num mundo machista, mas engraçado que, pelo menos na empresa da onde eu vinha e até na própria RTM, eu não vejo essa competição tão assim feroz entre as mulheres, não. Não, sinceramente, eu gostei de ouvir vocês e eu ficava pensando, né? Eu não sei, tem até algumas meninas aqui da RTM, não sei se elas gostariam de dar algum depoimento, mas eu não vejo isso de ter essa competição. Eu vejo a competição assim entre pessoas e vejo muita competição dos sexos. Do homem querendo sobrepor a mulher, essas coisas eu vejo. Mas, de novo, eu acho que a forma como a gente se coloca e o que você tem dentro de você, olhar para o outro e ver o homem ou a mulher, não importa, como uma pessoa que está lá na sua frente, que você está fazendo uma comunicação, fazendo uma apresentação, ou trocando alguma coisa, isso tem que estar dentro de você. Essa segurança, né, em cima do que você sabe, do que você estudou para fazer aquela apresentação, daquilo que você vai, e da sua certeza interna. Às vezes você quer defender uma ideia, isso é muito comum. Eu tenho, como eu falei, eu tenho uma diretoria, são 5, são 4 homens e eu sou de mulher. Então, quando eu tenho que defender uma ideia, não importa se eu for me preocupar se eu estou fazendo isso com um homem, eu nunca vou conseguir nada do que eu acho que é correto. Então, eu acho que a gente tem que ter essa certeza. É uma questão interna, não existe uma fórmula. É o que eu penso. Verdade. E uma coisa assim que eu costumo dizer é que todos erram e poucos falam que erram, né? E nós, mulheres, a gente tem muito medo de errar e de expor esse erro. E eu venho trabalhando isso já há muito tempo, comigo mesma e na minha carreira, porque o erro ele é visto como algo negativo, né? Ninguém vê o erro como um degrau que você aprende com ele para alcançar melhores lugares. Então, acho que nós mulheres, em especial, nós temos muito esse medo de errar, esse medo de mostrar que estamos errando. Quando a gente vai, por exemplo, palestrar, conheço várias mulheres maravilhosas. Eu sou aqui da comunidade de startups de Goiás, e eu faço muitas palestras aqui na comunidade e vejo muitas mulheres que são capacitadas também para estar onde eu estou, mas às vezes se esconde na palavra vergonha
para não se apresentar mais, né? Para não contribuir mais com a sociedade. E quando eu vou perguntando e questionando o porquê, sempre termina nesse ponto, né? Ah, e se eu errar? Se eu falar alguma coisa errada? E se me perguntarem alguma coisa e eu não souber responder? E eu sou professora universitária e eu falo, toda vez que eu entro em sala de aula, estamos aqui para aprender, todos. O que eu sei, eu passo para vocês, o que eu não souber, eu trago na próxima aula. A gente não tem que ter vergonha disso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, ela é uma professora universitária, então ela sabe de tudo. E quando me perguntam e eu falo que eu não sei, as pessoas fazem uma cara, tipo, como assim? Como que você não sabe? Então, eu sou professora, não trabalho na NASA, nem Sou Google. não sou o Google, muito longe disso, né? E as mulheres, elas justamente, essa frase foi muito bacana, né? Elas acham que elas têm que ser o Google. Elas acham que têm que saber de casa, têm que saber do assunto do trabalho. As que têm filhos têm que saber tudo sobre filhos. Quando pergunta alguma coisa, novidade que não sabe sobre criança, a mulher já fica ali meio desesperada. Então, acho que a gente precisa relaxar mais, né? E levar a vida de forma mais leve, porque o tempo passa muito rápido e quando a gente cai a ficha de que não precisava ser tão criteriosa com a gente mesmo, talvez pode ser tarde já, né? Boa, Ti. Eu acho que uma dica bacana pra gente fazer isso, que a gente faz bastante aqui, cara, bastante, esteja num lugar seguro, se sinta seguro onde você tá. Quem está à sua volta? Qualquer besteira na Bitmami aqui, qualquer besteira, a galera fala, Michelle, você tá falando merda. Tô. Errei. Mas tudo bem. A gente tem que entender que quando a gente era criança, lembrando da nossa época infantil, o errar era aprendizado. Em nenhum momento isso virou. Enquanto eu não estiver operando alguém e eu colocar o fígado no lugar do coração, o resto eu posso errar. Então, assim, estejam abertas a errar. A gente tem que buscar exemplos que tenham compatibilidade com o nosso perfil. Entendeu? Eu também vou muito para palco. Eu não vou nada a ver comigo que o palco eu quero ser igual a ela. Eu não quero ser igual a ela, eu quero ser igual a mim. Porque todo mundo aqui é um milagre de alguém. Né? Você foi um milagre da sua mãe, eu fui um milagre da minha mãe. Alguém olhou para você e se apaixonou, cara. Eu fiz o diabo por essa menina, eu fiz tudo para a vida dela. Então, pegue isso e sinta-se como importante. Todas nós temos uma importância aqui. É muito legal que a Adri falou, cara, eu sou comum. É muito legal ser comum. Eu também. Agora, pessoas que estão numa postura muito superior, por exemplo, pega a Xuxa. Amo ela, gente. Se fizer qualquer erro, ela é julgada pro resto da vida. Se eu fizer qualquer erro, cara, eu vou tomar uma cerveja com as minhas e vou dar risada porque eu caguei no meio do palco e falei palavrão. Em vez de falar de um, eu falei do concorrente, como já aconteceu também, já fiz isso. Então, permitam-se errar, né? Deixe, e dá risada disso, cara. Ou se você quiser chorar porque deu ruim, chora, mas chora. Não por ter errado, chora porque aprender, né, Ti? Então, eu acho legal a gente como mulheres, assim, trazer os homens juntos. Do meu lado aqui tem um paizão aqui trabalhando também. É criar esse ambiente seguro. Não julgar que alguém errou. Você falou, ninguém quer ser Google. Eu não quero ser Google. Senão, o que resta nessa vida? Se uma das coisas mais legais da vida é viver e aprender. Se eu não quiser mais aprender nada, o que eu estou fazendo aqui? Virei samambaia. Né? Então, quando alguém errar, gente, só dê um abraço, só dê um cheiro, só fala o que você quer fazer, qual é o teu plano, onde será que você errou? Eu achei que você não errou, achei que foi legal pra caramba. Então, deixa leve isso, né? Eu adoro mandar o povo ler, gente. Dá uma lida depois. Michelle lê, não, eu sou a louca do podcast, mas eu pegando os podcasts, eu falo que as pessoas mais inteligentes lêem. Não sei fazer isso, então podcast não boa em minha vida. E tem um negócio chamado Jornada da Heroína. Verso não, né? Comparado com o Jornada do Herói. E ele traz isso sobre o erro. Você sabia que os homens, a taxa do homem de se matar pelo peso do errar, de não poder fazer o que tinha que fazer, por isso que lá ele não vai se mata. O que a gente faz? Levanta a poeira e vamos embora, velho. Manja? Então eu acho que é esse o rolê. Então a gente precisa falar para eles também, pega leve, não precisa ser esse durão aí não, cara. Chora aqui no canto também, vem fazer parte. E fazer isso com a gente também. Amiga, tá tudo bem, meu. Abre uma taça de vinho, vamos chorar até morrer, mas bora tentar amanhã de novo. Eu falo que a vida é um eterno MVP. É licença poética para errar sempre. Então, é a minha dica em relação a isso aí. O Eu Mi concordo. e todo mundo, né? Acho que um tema que eu queria trazer para debate, que eu acredito muito, que a gente precisa fomentar mais entre as mulheres, é assim,
a gente precisa se apoiar mesmo, né? Na PF e na PJ que eu falo, né? Então, puta, o que que você faz, o que que você vende, como que eu conecto você com alguém, ou para aprender, ou para você alavancar seu negócio, né? Além de ter essa coisa da leveza, que eu acho que a gente sim precisa aprender, eu acho que a gente também precisa fomentar mais negócios entre nós. Só pelo simples fato de sermos mulheres, assim, num conceito meio machista, que eu falo, né? Que é um conceito de confraria, mas é essa coisa de apoio mútuo. Isso eu acho que a gente ainda faz pouco, de verdade. Eu não sei se vocês Concordo. percebem isso. Concordo, mas está num crescimento bom, sabe, Sá? Eu acho, assim. Eu tô vendo muito isso, assim, Sim, sabe? É que assim, gente, vamos combinar. Até a Coca-Cola e a Pepsi, um dia eles vão sentar numa mesa e falar: fudeu, ninguém toma refrigerante. Quiçá, gente. Então vamos diminuir essa guerra louca isso, é nesse ponto. Eu acho mesmo, Sá, mas eu tô tendo uma visão positiva. A gente se junta, a gente toda hora, a gente tá. Pô, tô dentro da Darwin. Eu tô aqui dentro da Darwin. Olha que massa isso. Que Uhum. legal. A gente ame hoje mais cedo. Então, eu acho que a mãe fala que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém mesmo. E quando você fala PJ, não existe PJ para mim. É sempre uma pessoa atrás. É uma pessoa atrás de um cartão, é uma pessoa atrás de uma empresa, uma pessoa atrás. Que hoje ela pode ser presidente, power, não sei o que lá, e amanhã não. Né? Então, Não, na verdade eu falo Paralela a PJ no isso, sentido de me apropriar o que você faz, né? Então, assim, o que que você faz? É isso que eu falo da PJ. Como é que eu te ajudo a conexão de isso é legal. negócios? É nisso, entendeu? É nesse sentido, eu na entendo PJ. bastante o que a Sara fala e eu sinto falta. Eu não acho que a gente ainda consiga fazer negócio como os homens fazem negócio. Eles sentam numa mesa de almoço e os negócios acontecem. Eu sinto falta disso no ambiente feminino. E aí eu entendo isso que a Sara traz do PJ, entendeu? Cara, eu quero sentar na mesa, eu quero fechar negócio milionário. Eu não quero ficar batendo papo de maquiagem. Eu quase morro quando eu vejo, né, confraria de não sei o que, atração da confraria, automaquiagem. Eu tenho vontade de ter. Desculpa, gente. Eu sei que isso pode estar sendo muito feio, inclusive deve estar, talvez as pessoas gostem disso, mas assim, eu tenho essa necessidade de, cara, eu quero De sentar na fechar mesa negócios. com mulheres que vão me apresentar uma oportunidade, cara, vamos aqui, ó, a gente gira 15 milhões. Eu estava numa reunião ontem que a gente estava falando de uma possibilidade de negócio de 15 milhões mês. São sempre homens me trazendo essas possibilidades. Eu quero ver mulheres me trazendo essas possibilidades também, né? Muito bem. Muito legal, Ná. Mas, Assim, Natália, você tem que levar em consideração que até estatisticamente, quantitativamente, hoje você tem muito mais homens, principalmente em cargos de. Você vê na Darwin, você está tá na Darwin. Eu vi agora esses dias o percentual de founders ainda foi maior do que eu já vi em outros lugares, era 7%. Então você vê, dos Exatamente. 100%, a possibilidade de alguém da Darwin te trazer algum negócio, 93% vai ser um homem. É isso Então, mesmo, assim, Mari. é antes disso, Natália. Você tem que ter mais mulheres com menos medo de se expor, se colocar para poderem assumir cargos, serem empreendedoras, né? Errar, ir para um cargo de direção. Que aí, essas mulheres nesse nível, eu não acho que seja um problema da mulher. Eu acho que o problema da mulher é que não tem mulher suficiente para estar gerando quantidade e estar sentando numa mesa com você e gerando negócio. Eu acho que a gente tem que começar lá de trás, conseguindo colocar as mulheres nesses lugares. Aí eu sinceramente acho que a mulher é mais companheira. Acho que se a gente tivesse, ao contrário, 93% de pessoas, mulheres empreendedoras na Darwin, eu acho que você faria muito mais negócio. É o que eu acho. Isso sem Pode dúvida, ser? mas é que o que eu sinto falta, Adri, eu concordo plenamente contigo, acho que é por isso que existe todo esse movimento da igualdade, né, da gente, que as mulheres consigam ascender mais, mas eu sinto e eu conheço, eu tenho amigas muito foda no que elas fazem e elas não se apropriam disso. Na hora de sentar na mesa e falar do negócio de 15 milhões, elas pedem para o sócio ir, elas pedem para o colega aí, elas têm medo de se posicionar, entendeu?
Nath, Eu concordo. Desculpe. Deixa não, eu diga aí, diga falar. aí. Não, diga aí. Não, é só para falar. Eu até concordo, é por isso que eu estou te falando, né? A mulher tem mais é que se apropriar de se despir desse medo, mas eu acho que em termos de companheirismo, não é por falta de compartilhar, é muito mais um medo de se expor, enfim, de falar, de cometer um erro. Praticar mais, né? Desculpe, Mê. Não, relaxa, eu ia falar isso também. Eu acho que a gente está no crescimento, tá? Posso ser positivo pra caramba, mas eu acho que a gente está numa fase de crescimento muito legal. Sem dúvida. A gente, esse ano, tem mulheres em cargos políticos que eu fico apaixonada, tem mulheres entrando na bolsa que eu estou apaixonada, tem mulheres entrando, criando suas próprias empresas para trazer mais mulheres para dentro. Então, eu acho que a gente está num crescimento legal, né? E eu acho que para que esse crescimento continue a acontecer, porque é meio camada de cebola, sabe? Vem do meio e vai fazendo para ir para a massa. A gente tem que fazer mais eventos que nem a Darif está fazendo hoje. Colocar um monte de mulher dentro de uma sala, juntar a alegria nessa galera e falar, agora, tudo que você está aprendendo aqui, você vai levar para fora. Então, o número não para de crescer. Só que é uma mudança que talvez a nossa geração não pegue. Porque foram durante muitos anos de um jeito, né? Então, como é que muda tudo isso de um outro jeito? Tem um delay para que isso aconteça, desde que ele esteja sempre numa crescente. Por exemplo, clássico, Covid. Chegou o quê? Milhares de pessoas foram demitidas. 2 milhões, 2 vezes mais mães demitidas do que homens. Por quê? Porque a criança não voltou para a escola. E aí se regrediu uma carreira uma carreira de trabalho de não sei quantos anos. A gente vai parar e vai chorar? Não, levanta e chora de novo. Mas eu acho que não vai morrer os grupos também da maquiagem, como também não morre o grupo do futebol, do videogame. É que a gente vê tanto, como a gente é mulher, a gente vê tanto esses grupos. Eu não quero entender uma coisa, Mi. Eu só acho que quando a gente está falando de negócio, o que me incomoda é quando a gente mistura as coisas, entendeu? De novo, e óbvio, eu acho que sempre vai ter os grupos, concordo plenamente com tudo que vocês estão falando. Vai crescer, vai continuar crescendo, acho que inclusive a gente precisa fazer cada vez mais os eventos e as conexões, e esses tempos eu estava conversando, a gente participou do evento da Casey ali pela Cate e a Júlia, que é uma diretora da América Latina do Silicon Valley Bank, ela comentou assim, a gente precisa trazer os homens também para esses nossos eventos, a hashtag clássica da ONU, né, que é o He for She. Então, assim, eu concordo com tudo isso, mas o que me incomoda, e pode ser uma coisa pessoal minha, é a gente sentar na mesa para falar de negócio e os assuntos se misturarem, a gente não conseguir dividir, como a Sara falou, o que é PJ, fechar negócio, assinar contrato. Gente, a melhor coisa que tem no mundo é quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente se apropriar de que a gente tem tanto direito quanto, se não mais, do que os homens de fazer isso virar dinheiro, né? Nath, mas posso só complementar desculpa. Só pegando um gancho aí, eu vejo isso acontecer também, mas aí é a hora de você que está dentro desse meio bater na mesa e falar, não vamos, a gente vai estar falando disso aqui. Que é isso que acontece. Os homens, eles estão num movimento que chega um cara e quer falar de uma coisa que não tem nada a ver no momento de fechar um negócio, toma um pito. E a gente também tem que saber dar esse pito. Então, mas a gente tem que saber dar o pito, né? E se colocar ali naquele momento. Porque, não sei se vocês já assistiram a minissérie As Telefonistas. Quem não assistiu, eu recomendo, porque fala da década de 30, 40, o que as mulheres fizeram para a gente ter o que a gente tem hoje. Claro, depois disso foi toda uma construção ainda, mas no momento que nós temos hoje, já com várias vitórias, né, que nós temos atualmente, ainda precisamos ser muito disruptivas de dentro para fora. E isso vai gerar que no futuro essa disrupção aconteça de fora para dentro. Mas é um momento que a gente tem que colocar, desculpa, o pau na mesa, né, como os caras dizem.
Não tem jeito. Gente, sei então, lá. Lu, essa é uma expressão que eu digo sempre e eu paro e penso, Natália, pelo amor de Deus, para de ser machista, não precisa ter pau para fazer o seu posicionamento. Olha só como é doido Põe tudo peito isso. na mesa, então. Eu uso tudo É. isso também. Muito bom. Seja como for o dialeto, né? Mas, assim, tem uma hora que a gente tem que se posicionar. E sem medo, né? Sim. Lu, você trouxe exatamente o que eu queria pedir, né? Porque não é uma crítica falando que não tem, é justamente um pedido falando para a gente praticar mais, né? Era exatamente isso, sabe? É, Não é meu falando que tem posicionamento pouco. também, exatamente. Não é falando que tem pouco ou tem muito, e deve ter muita correlação à estatística, e tem muita verdade nisso, né? Mas é o quanto eu sou responsável por ajudar a mudar isso, né? Então, toda vez que eu entro num fórum onde só tem a mulherada, eu falo, puta, eu não faço a mínima ideia como é que eu te ajudo a fechar negócio. Eu não sei o que você faz, eu não sei o que sua empresa vende, e eu não sei como eu te gero um novo contrato. É isso, né? A gente fomentar um pouco mais e criar essa oportunidade de repente, botar o peito na mesa e falar, vamos fechar negócio, entendeu? Muito bom. Mas não é uma crítica, não. Não, sem dúvida. Gente, eu tenho um outro evento agora que eu vou participar, não sei se vocês vão também, que é da Darwin também, que eu quero muito prestigiar as sim. meninas lá, mas eu deixei o meu LinkedIn e o meu celular também, para a gente fazer justamente esse... Vamos fazer network, vamos se ajudar. Eu estou super disponível, o que tiver dentro do meu alcance, com certeza. Foi muito bom estar com vocês. Você deixou onde, Lu? Aqui no chat? Deixei no chat meu celular, um pouquinho mais para cima, e agora tá. o LinkedIn. Vou achar vocês, então, vou conectar. Legal. Show. Bom, a gente tem uns minutinhos ainda, se alguém mais quiser trazer uma pergunta, uma colocação, dá tempo. Estamos aqui. Mas só completando aí que está falando sobre discutir na mesa. A gente tem que aceitar mais que nós temos que sentar em mesas de business, de negócios e falar de negócios. Acho que falta um pouco isso, mas é só aprender. É só ensinar quem não está aprendendo. É só mostrar como exemplo. Eu volto à palavra exemplo. Como é que quem faz? Pô, a Adri, a história que ela contou, ela tem um mega expert aí pensando nesse mundo de como sentar frente aos homens, conversar frente aos homens. Então, como é que faz? Participa das reuniões, é muito legal vocês falaram de trazer os homens para a reunião. Eu tinha até comentado isso quando eu perguntei para a Enia, né? Falei, Enia, os meninos vão vir exatamente para pegar eles e colocar eles aqui dentro. Olha como é que funciona. A gente também fala de dinheiro, a gente também é boa nisso. Teve uma pesquisa recente que mostrou que o número de startups com uma mulher como CEO lucra muito mais que uma startup masculina. Olha que legal. Ai, tenho raiva dos homens. Ninguém tem raiva de homem, não. Gosto bastante deles, aliás. Mas eu acho legal sentar e falar, deixa eu falar sobre você, sobre o negócio. Deixa eu entender como é que funciona esse rolê. E depois das 6 horas da tarde, senta e fala sobre qualquer outra coisa, entendeu? Mas eu acho que estamos aprendendo, galera. Calma. A gente ficou oculta um tempo aí. Agora a gente está numa linha boa de crescimento. Não, e a Adri colocou uma coisa, não sei se vocês tiveram a mesma visão, mas foi muito interessante que estou até agora aqui pensando. Eu não vejo essa concorrência, eu não me sinto dessa forma. E só tem um motivo, para mim, chegando aqui na minha conclusão, é porque ela não se vê dessa forma, diferente. Então, quando você não se vê, você não consegue nem enxergar o problema. Você tá pau a pau, tá tudo certo. Então, quer dizer, não me incomoda, né? Então... Tá trabalhando, né? Eu acho que é isso. Tá no mesmo nível. Não tem diferença, é isso que eu falo. É uma outra pessoa que está do lado, na tua frente, não importa. Isso é muito legal. Existem pessoas competitivas e pessoas que não são. Para mim, não tem essa diferença. Tô contigo. Fazer um compartilhamento. Quando eu estava começando a minha carreira, com 20 e poucos anos, eu lembro que eu ouvi uma frase que me marcou bastante, era que os homens eram contratados pelo potencial que eles demonstravam, e as mulheres eram contratadas pelo resultado que elas traziam. Então, de alguma forma, essa frase moldou a forma como eu lido com os negócios. Então, sempre que eu vou vender algo para alguém, eu sempre levo cases e resultados. E, assim, isso tem funcionado bem porque eu tenho uma empresa de consultoria, a gente trabalha com Sebrae, governo, instituições, assim, muito pesadas,
E eu consigo, através de demonstrações práticas de resultados e cases, converter os contratos que eu quero. Então, assim, fica esse depoimento porque foi algo que foi muito marcante na minha carreira. Assim, quando a gente for falar nesse rolê, na minha visão, sim, a gente tem que trazer resultados. A gente também tem que trazer qualidades. Quais são. Tanto é que tem eu não sei se ainda acontece isso, mas tem um bafafá no meio todo que, assim, quando abre uma vaga de emprego e o homem tem três competências, ele vai lá e se inscreve. Todas as competências criadas. Não sei se isso é verdade, se isso já mudou, eu não sei nem falar, mas tem esse burburinhozinho no rolê. E às vezes parece que é isso mesmo. Pelo menos no mundo de tecnologia, quando eu coloco uma vaga lá para mulher, às vezes vem tanta pergunta para mim que eu falo, se candidata. Fim. Ah, mas eu não faço isso, será que ela quer isso? Será que é um full, mas não quer full? Se candidata. Fim. Vai lá, mostra seus resultados, mostra suas competências. Se você tiver o perfil que plugue legal na empresa, vai dar certo. Se não tiver também, não é essa empresa. Então, eu acho que é um equilíbrio das coisas. Eu acho que tem que trazer resultado. Tchau, Ana. Tem que trazer resultado, sim. Tem que trazer competência, sim. Se a gente trazer as duas juntas, sucesso. Então, eu vejo um pouco isso aí. Mas que bom que eu tenho que trazer resultados. Eu aqui na Bitmami toda hora eu falo, X mulher de mães, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Nós não abrimos, não abraçamos árvores. A gente gosta de dinheiro. Como é que eu coloco dinheiro no mundo materno, entendeu? Eu acho que isso acontece mesmo. Gente, chegamos aqui no nosso finalzinho, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado muito desse momento. A gente ficou super feliz de poder reunir vocês. A ideia era a gente realmente falar um pouco, né, das nossas dificuldades, fazer essa troca. Já saíram aqui várias ideias aqui para mim que eu acho que a gente vai poder desenvolver ao longo de 2021. Só queria fazer um parênteses breve com relação a um ponto que a Mi trouxe, que foi se iam ter homens ou não aqui. Essa é a primeira vez que a gente está fazendo essa ação, então a nossa ideia foi reunir só as mulheres mesmo, para a gente se conhecer, para a gente falar assim num ambiente realmente total seguro, assim, só compartilhando esses desafios, e aí a partir daqui a gente conseguir entender e, claro, trazer os homens, a gente não vai conseguir mudar sozinhos, né? A gente precisa dele também. Então, que só atualizar todas vocês, né? Estamos nós aqui. E, mais uma vez, muito obrigada a todas. Adri, se vocês quiserem dar um recadinho aí. Muito obrigada pelo tempo de todas vocês. Oi, ela caiu? Acho que ela deu uma travadinha. Deu uma travada. Eu queria só para vocês que, se vocês pudessem pensar sobre isso, eu acho que isso deveria ser mais frequente. Não, eu sei que foi a primeira iniciativa, mas eu acho que o assunto ele é muito importante. E não só o assunto, né? Se a gente quer gerar conexões, que a gente comece fazendo também. Então, pensem nisso, Darwin e todas que estão aqui. Obrigada pelo convite e se precisar, Enia sabe, é só chamar. Gente, obrigada, Enia. Cadê? Peraí. Rafa, super entendo. Quando a Enia me explicou, eu falei, tô contigo, tá certa, Enia, é isso mesmo. E conta comigo, gente, se quiser, Enia, depois passar meu contato. Pô, fica à vontade, respondo o WhatsApp, demorado, respondo. Eu coloco aqui no grupo. Demora para responder, mas eu juro que fica tagueado para eu responder. Eu sou um desastre. Mas eu respondo, galera. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa e parabéns pela mulherada falar. Obrigada por vocês estarem. Maestria, adorei te conhecer. Obrigada, adorei te conhecer. Beijo, meus amores. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.